Salve, salve, amigo da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de irmos para o Evangelho e irmos para a palavra, preciso da sua colaboração, que é o quê? Já se inscreva no canal. Você que se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. É importantíssimo para o canal crescer e o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante. Da mesma forma, o like, esse sinalzinho positivo abaixo do vídeo. Deixa o like agora, não deixe para o final, porque no final você ou não assiste até o final, ou você esquece, tá certo? De outra forma de também nos ajudar é compartilhando esse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e faz esse vídeo ir mais longe, chegar a alguém que esteja precisando ouvir ou que esteja precisando se encontrar, tá certo? Tem um sininho aí também, perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui neste canal. E comente, fique à vontade, utilize esse espaço da melhor forma. Críticas, elogios, dúvidas, perguntas, fique à vontade. Isso também é importante para o canal crescer. O YouTube vê o comentário como uma forma de engajamento. Então, quanto mais você comenta, mais o YouTube entrega. Então, ajude-nos a crescer. Tá certo? É isso. Foi. E chegamos, no último no último evangelho do ano de 2025. Nada melhor do que terminarmos ele com o Evangelho no Lar, ou, se você vai ver alguns dias depois, de quarta-feira, nada melhor do que iniciar 2026 também com o Evangelho no Lar, por que não, Sempre bem-vindo. Então, se você tem esse intuito aí, vai praticar o Evangelho no Lar aí na sua casa, seja na quarta-feira ou, em outro dia, vai, separa a sua garrafinha, o seu copo com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifique, colocando ali o que você está precisando para superar as dificuldades, os obstáculos que estão aí presentes neste momento da sua vida. Lembrando que se você mora com alguém, você pode colocar um copo ou uma garrafinha para cada pessoa aí em específico, porque aí é direcionado bonitinho, o que cada um ali está precisando, tudo bem? E chegamos no final do ano também. Se você está sentindo aí que precisa enviar boas energias para alguém, ou alguém que está precisando muito de orações, quem é que não precisa hoje em dia? Se você está sentindo isso aí tocando dentro de você, você pode fazer da seguinte maneira: você vai pegar o nome desta pessoa, você vai anotar num caderno, num papel, onde você preferir, tá? O nome desta pessoa. Se ela estiver encarnada, junto do nome você vai colocar o endereço desta pessoa. Agora, se ela já estiver desencarnado, junto do nome você coloca a data do desencarno. Lembrando, que as nossas orações elas têm que ser feitas com verdade, a gente tem que ter fé para que elas cheguem aos seus destinos. Foi? Sem mais delongas? Sim. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nesta casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males.
hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como a gente já vem fazendo ao ano inteiro, vamos fazer uma leitura de uma breve mensagem. E a mensagem de hoje, novamente, foi enviada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, começa a modificar a si mesmo na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 1. Nós vamos ler o item 8, lembrando que a gente faz o resumo, tá? Para a leitura não ficar muito extensa. E o título é Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Antes do início, vocês vão ver as folhas voando, o cabelo voando. É que nós estamos em São Paulo e essa semana está um calor insuportável. Tivemos que ligar aqui o porque senão não dá para aguentar, tá bom? São efeitos especiais, estão gravando do lado de fora. Então vamos lá. Aliança, o que significa aliança? Aliança é casamento, é cumplicidade, casal, cônjuge e assim por diante. E aí quando se fala da aliança de ciência e religião, o qual deveria estar mais entrelaçado, só não está por conta de uma situação. Qual seria? Do ser humano, do homem, de nós. Nós que ainda enfatizamos muito nosso orgulho e vaidade, a gente se prende a coisas o qual foi implantado em nosso ser, e muitos de nós a gente não se abre para receber coisas novas, para informações novas, e acabamos colocando aquela coisa que um dia foi falado para nós como se fosse a verdade absoluta, e muitas vezes não é, né? Um exemplo, Galileu Galilei, todo mundo já ouviu falar. Galileu Galilei chegou e falou que a Terra era redonda, e ainda hoje tem muita gente que acha que não é redonda. Vamos por esse caminho, porque senão vai dar ruim. Falou que a Terra é redonda, e se não bastasse de falar que a Terra era redonda, porque antes o pessoal achava que ela era quadrada, falou que a Terra girava no seu próprio eixo, rotação, e em torno do Sol, no de translação. A igreja ficou enraivecida, ficou brava, chamaram ele de herege. Como ele podia implantar tanta blasfêmia, ao ponto de ele ser julgado e foi condenado à morte, que naquela época era ser queimado. Só que deram a opção para ele, falaram assim: ó, Galileu, se você falar que tudo que você disse é mentira, você está absolvido. Ele, muito inteligente, que fez, falou: tá bom, a Terra não é redonda, não roda, não gira no seu eixo, também tudo que eu falei não existe. Tô absolvido, saudações, tchau. Saindo, ele falou: mas que é redonda é. E para você ver como a ciência e a religião, elas ainda batem de frente. Hoje menos porque hoje tem até uma faculdade em São Paulo, que é Uni alguma coisa assim, que estuda as questões espirituais com as questões da medicina. Claro, não deixando as questões médicas,
os medicamentos e assim por diante. Sim, eles estudam essa junção. E essa interação entre ciência e religião, ela se fortalece, né? Muito das nossas tecnologias hoje, tanto relacionado a questões materiais, a questões de cura, a questões de assim, tecnologia, elas são trazidas por espíritos que são um pouco mais evoluídos e que foram direcionados para trazer essas informações. Às vezes curas de doenças que há 100 anos nem se imaginava, aí vem uma pessoa e descobre a cura. Por que será? Né? Tudo no seu tempo. Então, essa interação entre ciência e religião, ela é importantíssima. Só que, de novo, eu vou repetir, nós, enquanto encarnados, deixando nosso orgulho, a vaidade sempre tomar conta, a gente meio que às vezes tapa o olho. Outro exemplo, Adão e Eva. Eu não vou entrar no mérito de como que foi criado o mundo, se teve uma explosão ou assim por diante. Mas, hoje, com todas as informações que já tivemos, a ciência, com tudo, você acha mesmo que nós, enquanto seres humanos, fomos criados da costela de Adão ou de um casal que criou toda essa humanidade? A gente sabe que não. Só que ainda há pessoas que estão ligadas a certas religiões. Não estou criticando a religião em si. Eu só quero mostrar o quanto uma informação que é implantada na sua cabeça, na nossa, do próximo aí, às vezes vira uma verdade absoluta. Coloca aquilo como verdade absoluta e esquece os estudos e assim por diante, né? Charles Darwin trouxe aí a teoria da evolução. É plausível? Não sei. Acho que são teorias. Teorias, entendeu? Então não, o X da questão aqui, a informação não pode se tornar uma verdade absoluta, tá? O espiritismo é legal porque muitas das dúvidas, das questões no qual outras religiões não tinham respostas para essa pergunta, o espiritismo tem para todas elas, né? Então, quando você tem dúvida se aquela situação o qual foi implantada aí no passado, mas agora você está aberto a descobrir um novo horizonte, você tem onde pesquisar. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as codificações de Allan Kardec, ou outros livros aí que são recomendados, que são de autores sérios, de espíritos que trouxeram informações aí do plano espiritual, e aí você consegue entender. Então, a ciência, religião, tem que estar caminhando junto. O espiritismo, ele tem 3 bases, que é ciência, filosofia, religião. O espiritismo, ele tem que estar amparado por essas 3 bases, porque senão não funciona, tá? Você já deve ter ouvido falar, o que é o espiritismo? É uma religião? Não. O que é? Ciência, filosofia, religião. Tá? Hoje tem equipamentos aí, o qual foi desenvolvidos, que conseguem tirar uma foto e ver sua aura. Tem equipamentos aí que conseguem identificar espíritos. Aí, como você que diz que não acredita em espírito, no passado fala assim que não existe. Se hoje tem equipamentos aí que conseguem identificar a presença de espíritos no ambiente, que consegue tirar, entre aspas, né, uma foto da sua silhueta, ou consegue tirar uma foto da sua aura aí. E aí você vem falar que a ciência e religião não tem que andar junto? Então, esse tema vem para fazer você repensar. E o qual, aquilo que foi implantado aí dentro de você no passado, entenda que não pode ser a verdade absoluta. Nosso ser enquanto aqui encarnado, a gente ainda esbarra muito na questão do preconceito, né?
eu acredito naquilo eu vou permanecer e eu não posso estar aberto para conhecer outras filosofias, outras linhas de raciocínio, de pesquisa, de conhecimento. Quando, na verdade, como o Renato comentou, a religião, junto da ciência, elas deveriam caminhar juntas para a evolução material, para a evolução espiritual dos seres que aqui estão encarnados. Mas, durante muito tempo, a gente sabe que a religião, ela foi como uma forma de alienação, né? Uma forma de manter as pessoas ali, de certa forma, dominadas, todo mundo seguindo um mesmo padrão de acordo com o que os mais poderosos, assim podemos dizer, queriam. E aí, mesmo a gente evoluindo ao longo de vários anos, a gente ainda tem, né, pessoas que seguem fielmente a sua religião e não se permitem a expandir aí o seu leque de conhecimentos em prol, às vezes, da ciência ou em prol de outras religiões também, né? Bate naquela tecla de que só a minha religião é a correta. Aqui a gente não está falando de religião A, B, C, W, Y nenhum, né? A gente acredita que existe algo além disso daqui e que a religião, ela serve para quê? Para instruir esse ser enquanto encarnado aqui a melhorar-se moralmente. Só que ele só vai melhorar moralmente se ele quiser, não é verdade? Ninguém muda ninguém. Eu mudo para melhor se eu quero. Ele muda para melhor se ele quer. Se eu não estou nessa frequência de querer me melhorar moralmente enquanto uma pessoa aqui, eu vou permanecer estacionada no meu grau de evolução ali. Ou seja, eu não vou progredir, mas vou ficar ali estacionada. Então, a gente tem que entender que religião e ciências, elas têm que estar entrelaçadas. Vamos pegar um exemplo aí da medicina, né? Quantas pessoas às vezes estão numa situação difícil aí de saúde, usando de toda a tecnologia que a ciência proporcionou, né, ao longo desses anos aí de evolução, mas que em determinadas situações a ciência, mesmo ela sendo aplicada ali, já não é suficiente para reverter o quadro de saúde daquela pessoa. E muitas vezes ela é, digamos assim, condenada pelos médicos, né? Ah, tem X dias, X meses de vida. E aí, misteriosamente, essa pessoa melhora. Por que será que ela melhorou? Alguns médicos falam, né, que é um milagre. Tem coisas que nem a medicina explica. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, ela teve uma fé muito grande, ela é uma pessoa já muito trabalhada nessa questão da moralidade dela, da fé dela, que às vezes naquelas orações ela foi atendida. Por que não? Né? Há diversos casos que a gente vê relatados aí na internet, em alguns livros. Então, nesse caso, a gente tem aí a ciência, que até certo ponto colaborou para o bem-estar dessa pessoa, né? Ou tentar melhorar o bem-estar dela, mas que chegou num momento em que a religião se sobrepôs. Ou então pessoas que não acreditavam em nada também, e a partir daquele momento tiveram ali uma constatação de que a fé, ela pode realmente mover montanhas, como diz o velho ditado. Então a gente tem que entender que ciência e religião, elas estão presentes para que a gente possa evoluir, tanto no lado material, para que a nossa encarnação aqui, ela vai ficando, digamos assim, mais aconchegante, né? Para que os problemas de saúde sejam solucionados, até mesmo a questão, né, de permanecer na sua casa com um maior conforto, que é o que acontece já ao longo de vários anos, né? Se a gente pegar nossas bisavós, nossas avós, a maioria viviam em roça, né? Não tinham todos esses eletrodomésticos que tem hoje em dia, mas graças à ciência, à tecnologia que foi evoluindo, os estudos que foram feitos, foi permitido essa evolução na questão material para melhorar, né, a nossa permanência aqui, trazer um pouco mais de conforto. Em contrapartida, a gente também não pode esquecer do nosso lado espiritual, porque afinal é ele que vai fazer com que a nossa convivência aqui entre, né, as relações de pessoa para com outra pessoa sejam melhores, pelo menos assim a gente acredita.
que as pessoas vão evoluindo e aos poucos elas vão percebendo, né, as suas virtudes e colocando essas virtudes mais em prática, deixando o quê? O orgulho, a inveja, a maldade que ainda existe, né, em grande quantidade de lado. Só que não é num estralar de dedos que tudo vai mudar. É um trabalho de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma pessoa muda ali, a outra muda aqui, outra se arrepende do que fez ali, e assim a gente vai evoluindo. Então, ciência e religião, elas têm que ser dois caminhos que lá na frente eles vão se encontrar, eles vão se entrelaçar para que a gente tenha um bem comum aqui, que é a nossa encarnação e as próximas, espero, né, que a gente esteja presente. Ou quem sabe não precise mais, né? Fique lá só nos mundos felizes. Mas aí a gente ainda tem muito que evoluir. A ciência, ela evolui a matéria. E a religião evolui a moralidade. As duas são amparadas, vamos dizer, força está por trás disso tudo, que é Deus. Quando a ciência abnega Deus, o que acontece? Acontece o que a gente vê. Pessoas, países, nações, utilizando da ciência para fazer o mal. Criar bombas, criar meios de machucar o próximo. Por quê? Deus não está por trás disso. Então, o que tem que acontecer? As duas têm que estar amparadas por Deus. Quer ver outra forma que Deus está por trás disso tudo? Vamos dizer, o qual já foi provado, que o mundo se desenvolveu a partir de uma explosão. Beleza? Ah, mas então Deus não está envolvido? Acredito que esteja. Por quê? Você já deve ter visto uma explosão aí na televisão, na internet, o que é? Como houve uma explosão no universo controlada? Porque para ter se formado tudo isso, foi uma explosão controlada. Quem controlou essa explosão? Vai se pensar. Então, Deus está por trás disso tudo. Então, ciência e religião têm que caminhar junto. Por quê? Ciência sozinho vai dar ruim, né? Religião, sem estar amparada pela ciência, cria pessoas alienadas. Então, a ciência faz você pensar, a religião faz você crer em algo, né? Não só muitos estudiosos, muitos cientistas, do qual antigamente era só ciência, só isso, achava que tudo acabava aqui e já era. Essa aí a pavala acabou aqui. Nós já sabemos que não é assim. Então, você ainda que tem esse pensamento, ou só religião, a ciência toda errada, ou não, religião não funciona, abre sua mente, que aí você vai conseguir conviver melhor consigo mesmo e entender as coisas do mundo, as coisas do qual circundam em torno de você. É isso? Então, para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto trouxe de mensagem para esse vídeo. Mensagem do Espírito Roberto. Adeus, ano velho. Feliz ano... Não é isso. Não, ele não ia mandar essa mensagem. Vamos lá. A ciência ensina a compreender o mundo. A religião ensina a compreender a vida. Quando caminham separadas, uma se limita à matéria e a outra corre o risco do dogma. Mas quando caminham separadas, iluminam a razão e fortalece a coesão. O Espiritismo nos convida a uma fé consciente, uma fé que não tem a razão e uma razão que reconhece o Espírito. Isto porque a verdade não se divide, ela se completa.
mensagem do Espírito Roberto. É isso? Então vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para você nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui e a que está perto de vocês aí, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Só a título de curiosidade, uma fofoca aqui, Galileu Galilei, ele reencarnou na mesma época e no mesmo lugar de Allan Kardec, tá? Não me recordo agora, que faz muito tempo que eu li isso, o nome dele. Eu vou pesquisar, vou entregar para o nosso editor e o editor vai colocar aí na tela o nome de Galileu Galilei quando ele reencarnou junto de Allan Kardec, tá certo? Então é isso. Pessoal, antes de terminar o vídeo, faz os negócios de YouTube que você já conhece, tá? Desejo a todos o vídeo está sendo postado exatamente no dia 31 de dezembro, tá? Desejo a todos um feliz ano novo. Se 2025 não foi tão bom ou quanto você gostaria que fosse, tá? Utilize essa virada, esse começo, para dar uma nova rota para a sua vida, tá? Mas também não adianta você ter fé, você pedir, você orar, você aí frequentar uma religião, se você não fazer por onde. A fé, a oração, não adianta se você não fazer por onde, tá? Faz igual Pedro dos apóstolos, aquele que era o mais teimoso e tal, quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, ele falou: Jesus, posso ir até você? Me deixe ir até você? E ele saiu do barco e caminhou sobre as águas até Jesus. Quem sai do barco vê o milagre. Quem fica vê o milagre do outro, tá? Mas se você resolver sair do barco para viver o milagre, foca em Jesus. Porque se você perder o foco, igual Pedro, você vai afundar. E é essa mensagem que eu deixo para vocês, tá certo? Um feliz ano novo, bom 2026. Canal continua. Agora em janeiro já vai fazer 2 anos de canal Conexão Espírita. E mais uma coisinha para o vídeo não ficar longo. Dia 1º dia do ano, canal Conexão Espírita vai estar lançando um e-book, tá? Já jogamos lá nas redes sociais. Visite nas nossas redes sociais. O tema desse e-book eu acho que vai ajudar muita gente, tem a ver com fé ou a perca dessa fé, tá certo? Então nos acompanhe nas redes sociais. Dia 1º terá mais informações onde será lançado esse e-book, tá certo? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, já em 2026, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Um 2026 de muito amor, de muitas alegrias, de fé e principalmente de gratidão por Deus, Jesus, ter nos permitido
passar por mais um ano, iniciar um outro ano aí, tá certo? Que sua vida seja repleta de bênçãos. A gente se encontra no ano que vem, se Deus quiser, tá? Gente, feliz ano novo, tudo de bom pra vocês, muita paz, muita saúde, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.